Oi, minha flor, tudo bom com você? Eu sou a Suzete Brazão, da Ateliê Vita de Pano. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente se encontra uma vez por semana para brincar de boneca. E a brincadeira de hoje é fazer um sapatinho para elas, né? O inverno tá chegando, então a proposta de hoje é uma botinha. Eu espero que vocês gostem, que eu seja clara nas explicações, né, dos detalhes do sapatinho. E que vocês curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E qualquer dúvida, entra lá no meu grupo fechado do Face. O link está na descrição do vídeo. Lá vocês encontram o molde e tiram as dúvidas, se houver qualquer dúvida, né? Sempre tem algum detalhe que a gente acaba deixando passar. Então eu espero que vocês gostem da aula, tá bom? Então vamos começar a brincadeira de hoje? Então, meninas, para fazer essa botinha, eu vou precisar de feltro, carapinha para fazer a parte interna dele, ou melton, qualquer tecido peludinho. Vou precisar de um papelão, pode ser caixa de sapato, qualquer um. Vou precisar de um EVA de 4 milímetros para fazer a sola. Essa fitinha aqui parece um cordonê, ele é sintético, mas a gente encontra ele de algodão também. Eu prefiro de algodão, mas como eu queria preto, e eu só tenho esse, vou usar o sintético mesmo. Vou precisar dessa cola para poder prender esse cordonê na lateral para fazer o acabamento. Vou precisar de viés, pincel e cola branca. Basicamente é isso que a gente vai precisar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o molde em cima do feltro, aqui, e vou recortar na marcação. E essa parte, que é a parte de dentro, eu coloco frente com frente, direito com direito, né? Então, tá aqui o feltro. Eu deixo ele maior mesmo, desse jeitinho aqui. Que daí eu vou passar a costura e depois eu recorto. Assim eu não corre o risco desse tecido sair do lugar. Então, eu vou fazer isso aqui. Aqui a frente, essa parte aqui. A frente do sapatinho. Também no feltro. Aqui eu não vou fazer duplo, vou fazer ele simples. Essa partezinha pequena é essa parte de detalhe de acabamento aqui da botinha, tá? A gente vai cortar isso aqui tudo assim e vai passar a costura em volta e recortar. Depois disso, a gente vai fazer a frente do sapatinho. Aqui eu prendi com agulhinha, nunca deixem de prender com agulhinha, que é pra, ou passar um alinhavo. Eu prefiro agulhinha, para não ter perigo de sair do lugar. A costura que eu passei, ela é bem na beiradinha do molde, do tecido. Eu não preciso deixar uma costura muito grande. Aí eu recorto toda a volta. Tiro as agulhinhas para poder virar. Aqui eu corto depois. Aqui. O que eu faço aqui? Eu gosto que isso aqui fique aparecendo de detalhe. Eu não quero fazer isso aqui sumir. Então, eu puxo um pouquinho pra frente. Esse tecido é bom porque ele cede um pouco, ele fica na posição que você quiser. Então, eu dou uma puxadinha assim, pra ele poder vir pra frente e aparecer bem. Pra ficar essa bordinha assim, aparecendo do sapatinho. Prendo tudo de novo com a agulhinha. Vou passar essa costura aqui em volta, que vai ficar isso aqui. Essa parte aqui. Então, eu vou passar essa costura, vai ficar assim. Depois que eu vou cortar isso aqui. Antes de prender tudo, eu não corto isso aqui, tá?
Eu passei a costura em volta e tirei as agulhinhas e cortei aqui. Vocês podem ver que eu deixei uma bordinha aparecendo, um pouquinho maior, que é para não correr o risco na hora de costurar. Na hora de costurar a frente, esse tecidinho de dentro não escapar. O que eu vou fazer agora? Isso aqui vai ficar esperando. A frente do sapatinho, ele tem duas pences. Então, eu vou marcar onde que eu vou ter que fazer essa pence. Eu ponho no avesso, ponho isso aqui e marco aqui. Aqui eu faço um furinho com a agulha para poder marcar até onde que vai a costura. Então, aqui ficou marcadinho, eu venho aqui, tá? Agora eu vou juntar as duas pontinhas aqui e vou passar a costura aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Pronto, passei a costura. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando essas costurinhas pequenas assim, o certo é deixar o ponto da máquina menor. O meu tá no 2. E aqui, quando é acabamento, eu deixo um ponto maior para ficar um detalhe mais bonito, ficar um pesponto mesmo. Se tiver linha para pesponto, aquela linha mais grossa, fica mais bonito. Mas assim também fica bom. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa parte, vou dobrar, vou juntar pontinha com essa ponta, para eu achar esse meio aqui. Aí eu marco com a caneta fantasma. Achei o meio. Eu vou achar o meio aqui também. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui e marco aqui. Achei o meio. Eu vou pegar direito com direito, vou colocar bem na marcação aqui e vou alinhavar. Aqui eu não ponho agulhinha porque ela fica difícil depois de costurar. Então, aqui eu vou alinhavando, porque eu vou ter que costurar isso aqui e eu não quero que saia do lugar. Eu comecei do meio pra cá e depois eu vou do meio até a outra lateral, pra ficar tudo certinho, olha. Termina bem certinho aqui. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado e vou passar na máquina. Pronto, passei na máquina, deixando só aquela costura estreitinha. Eu não deixo o pezinho inteiro da máquina, é só uma beiradinha mesmo que eu uso. Ficou assim. Aqui, a gente tem que colocar esse detalhe, lembra? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar isso aqui ao meio e vou marcar. Vou achar o meio dele. Achei aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. Achei o meio. E vou colocar aqui. Aqui dá pra prender só com agulhinha mesmo. Só uma agulhinha aqui é o suficiente. Porque eu vou vir vou levar lá na máquina e vou costurar essa beiradinha aqui. Isso aqui é só um detalhe, só um enfeite do sapatinho que vai ficar isso aqui, tá? Então, eu vou costurar e já mostro. Aqui tá preso já. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar isso aqui, até aqui. Eu não preciso encostar nessa costura, eu deixo um espacinho. Eu vou alinhavar isso aqui, porque eu não quero que saia do lugar, porque eu vou ter que costurar, prender o viés, que é pra gente poder virar ele, o sapatinho, na sola. Como ele é muito grosso, porque a gente usou o feltro mais essa carapinha, ficou grosso. Por isso que eu vou usar o viés. Se não tivesse o viés, se não tivesse
A carapinha, se fosse um tecido mais fininho ou algum outro corinho, não precisaria do viés. Mas eu já mostro para vocês entenderem como que vai ficar. Prendi, ficou assim. Eu vou pegar o viés, vou dobrar uma pontinha, que é para dar acabamento, e eu vou começar a prender ele aqui. Pode ser em qualquer lugar aqui atrás. Nunca a gente começa pela frente dele, aqui. Sempre atrás. Aqui tem uma costurinha, restinho de sobrinha de tecido. A gente põe aqui que é pra... Não vai aparecer, na verdade, mas é pra não ficar grosseiro. Como eu vou costurar? Dar uma dica pra vocês. Eu não vou costurar assim, não vou colocar ele assim na máquina, porque vai ficar difícil de eu costurar. Eu vou costurar ele desse jeito, só que por dentro dele e não por fora. Então, eu coloco o viés aqui, qualquer lugar, na parte de trás, pode ser aqui, sempre na emenda de costura. Ponho ele aqui, coloco ele lá na máquina desse jeito, porque o pezinho da máquina vai correr aqui por dentro e não por fora fica difícil, tá? Eu vou prender todo ele aqui em volta, vou dar toda a volta nele. Eu dei toda a volta na costura aqui com o viés. Eu passei um pouquinho da onde ele começa, ó, ele começou aqui. Então, eu passei ele um pouquinho, né? Nem precisa tanto assim, mas é bom a gente passar um pouco para uma margem de segurança. Isso aqui, eu vou virar ele assim. Vou até desvirar essa beiradinha. Porque isso aqui eu vou usar para colar na sola, no papelão que a gente vai fazer. Então, aqui, o que eu fiz? Fiz isso aqui, todo em volta dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui separadinho. Vou pegar a sola, vou pôr um pouquinho de cola, essa é cola branca mesmo. E vou passar o pincel. Não precisa muito, gente. Pode ser só um pouquinho, que daí ele seca bem rapidinho. Pronto. Eu pego um pedacinho do feltro, coloco aqui, aperto e já posso recortar. Ele já tá firme já, não tem perigo mais soltar de nada. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sapatinho aqui, vou pegar essa sola, colocar aqui dentro. Eu vou pôr ao contrário, que vai ficar mais fácil. Aqui. Essa parte que tá encapada é pra cima, tá, gente? É a solinha dele, como se fosse a palmilha. Coloco aqui e vou levando até aqui. Ups. Passei demais. Aí. Isso. O que eu tenho que prestar atenção aqui? Se isso aqui não tá torto. Aqui tá torto, a gente pode ver que aqui tá numa posição e aqui tá mais para trás. Então, eu tenho que segurar ele aqui e ir virando a palmilha aqui dentro. Para ele ficar na posição certa, não ficar mais para um lado do que para o outro. Aqui, eu coloquei a solinha. Como que tem que ficar aqui? Aqui, essa solinha vai ficar bem na linha da costura que a gente prendeu isso aqui, ó. Então, eu vou olhando a linha da costura aqui e a sola tem que ficar rente com ela. Então, vai ficar
uma bordinha do feltro pra cá também. Viro tudo isso aqui pra fora, porque eu vou pôr cola aqui. Não precisa ser muito. E eu vou passar todo em volta. Vamos ver se esse aqui é suficiente. Aí eu vou virar e vou colar todo o viés. Aqui eu vou ter que pôr um pouquinho mais. Vamos ver se vai parar. Se não parar, a gente solta e coloca um pouquinho mais. Mas tente deixar o máximo esticadinho aqui, porque depois na hora de colocar a solinha, o EVA, para não ficar ruim, fica todo. Daí o EVA não cola direito. Então a gente vai pondo devagarzinho. Aqui tem pouca cola, eu vou pôr um pouquinho mais, porque ela já secou. Aí. Aqui soltou um pouquinho, vou pôr um pouquinho mais. Então a gente vai colocando cola conforme vai precisando. Não adianta colocar muito. É melhor ir colocando aos poucos mesmo, porque senão o papelão fica mole, fica ruim de trabalhar. Aqui essa parte, eu passo cola aqui, pra ele grudar aqui. E espero ele colar. Eu vou esperar ele secar e já mostro pra vocês como fica. Aqui já secou a solinha. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha a diferença da frente desse sapatinho para esse sapatinho. O que eu vou fazer para ficar assim? Eu pego um tecidinho qualquer. Esse aqui é uma malinha que eu uso para fazer base de cabeça. Pode ser qualquer coisa. Até metadinha de uma bolinha de isopor dá. Ou qualquer tecido, papel, qualquer coisa. E vou colocando aqui dentro. Eu vou empurrando. Mas para isso eu tenho que esperar secar bem a solinha aqui. Não posso fazer isso antes, senão ele solta. Eu vou colocando aqui dentro, para eu dar esse formato. Para ele parar desse jeito que eu quero, o que eu faço? Eu passo ferro nele. A vantagem do feltro é essa, eu consigo dar o formato que eu quiser nele. Só que eu tenho que tomar muito cuidado para não grudar o ferro nele. Então, eu venho aqui, ó, passando. Esse ferro é daquele antigo, tá no 2. Eu não posso passar mais que no 2, senão ele vai grudar todo o feltro e a gente vai perder todo o trabalho. Quanto mais tempo esse tecidinho ficar aqui dentro, mais com o formato ele vai ficar arredondado. Então, eu faço isso e deixo ele aqui dentro, porque não vai me atrapalhar em nada. Eu faço assim, prendo uma agulhinha que é onde eu vou dar o acabamento depois, vejo se eu vou pôr um botão, se eu vou pôr velcro. E agora vem a parte da sola. Para fazer a sola, eu vou pegar o EVA, vou colocar o sapatinho aqui em cima e vou riscar em volta dele.
risquei. Ele tá meio torto, não tem problema, porque a gente já sabe onde que tem que cortar. E eu vou recortar ele pra fazer a sola do sapatinho. Eu marquei e recortei. Aí eu coloco o sapatinho em cima e vejo se tá todo certinho. Aqui você pode ver que sobrou um pouquinho. Eu risco novamente para eu cortar bem certinho. Ele tem que ficar rente com o sapatinho, não pode ter sobra. Aí vem com a tesoura e eu não posso ficar mastigando, sabe? Aquela coisa de cortando aos pouquinhos. Eu pego a tesoura e vou até o fim de uma vez só. Aí eu coloco aqui. E olho novamente se ficou como eu quero. Se não tem borda, nada. Aqui ainda ficou um pouquinho. A gente vai acertando, não tem jeito. É assim mesmo, com paciência, que a gente vai fazer, tá? Eu vou tirar essa bordinha aqui e já mostro. Pronto, já tirei a bordinha. Ficou no tamanho que eu quero. Agora eu vou passar a cola aqui na sola. Aqui agora eu posso pôr até uma quantia generosa de cola. Com o pincel mesmo. Eu coloco a cola. Aqui. E coloco a sola. Aqui agora é uma questão de esperar a cola secar, para daí a gente pôr o acabamento, que é essa fitinha aqui, que a gente vai começar aqui e dar toda a volta para dar acabamento. E o sapatinho vai estar pronto. Assim que colar, eu mostro para vocês como que a gente dá o acabamento. A solinha já tá firme aqui. O que que eu vou fazer? Como o meu cordonê é sintético, eu vou precisar queimar a beiradinha dele para não desfiar. Aqui, o que eu faço? Eu queimo aqui, espero um pouquinho e daí eu faço assim, para ele ficar bem achatadinho. Cuidado, gente, porque isso aqui gruda no dedo e queima e dói bastante. Então, pôs ali, viu que derreteu, dá um tempinho, e daí você aperta com cuidado. Eu sei que eu já grudei o dedo nisso aqui, meu Deus. Agora, eu vou pegar essa cola, Tech Bond T600, ela é muito boa, para isso ela cola bem rápido. Então, o que que eu vou fazer? Eu começo aqui de trás. Sempre a gente começa na parte de trás, para não aparecer emenda. Eu ponho um pouquinho na sola e um pouquinho no tecido. Porque eu quero que fique grudado as duas coisas. O tecido e a solinha. Tá, põe um pouco, venho aqui, coloco e vou apertando assim. Cheguei até o final, paro, viro e continuo na sola e no tecido. Aqui. Cheguei aqui no final. Agora, eu vou cortar e vou passar o fogo também aqui, para poder dar acabamento, para não desfiar. Ops. Corto aqui.
Espera colar bem, para você poder mexer. Vira a pontinha aqui, ó. Isso. Põe mais um pouquinho de cola. Bem pouco, não precisa tanto, essa cola ela rende bem. Não precisa tanta. E eu dou acabamento. Bem rente. E o nosso sapatinho tá pronto. Nossa botinha. O acabamento aqui da lateral pode ser usado aquele botão Ritas, né? Aquele tic-tac. Pode ser um EVA, pode ser um... Ai, como chama? Velcro, pode ser velcro. Ou um botãozinho mesmo. Daí, pra pôr o botão, precisa casear. Daí já fica ruim pra poder fechar. Mas, porque daí tem que ficar abrindo, fechando, fica ruim. Aqui, eu vou deixar ele aqui, porque ele ainda tá colando. Vou mexer nesse aqui. Porque esse aqui já tá bem sequinho. O que dá pra fazer? Colocar o tic-tac aqui. Ou se você não quiser uma botinha alta, você pode virar. Fazer ela viradinha. E daí você coloca mais pra baixo. Então, se quiser a botinha, o botão vai ficar mais alto. Se quiser uma botinha mais baixinha, aí tem que ficar mais aqui pra baixo um pouquinho pra poder conseguir virar o sapatinho, tá? Aí, está pronto nossa botinha. Esse aqui ainda tá colando. Se quiser deixar bastante tempo, de um dia pro outro, o tecidinho, passar ferro mais vezes para garantir que ele vai ficar no formato que vocês querem. Só cuidando para não derreter o feltro. E o nosso sapatinho tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que deixem seu like, comentem aí qualquer dúvida. Entra lá no grupo fechado do Face, o link vai estar na descrição do vídeo. E o molde vocês encontram lá no nosso grupo, no Facebook. Tá certo, meninas? Obrigada, tomara que vocês tenham gostado da aula. E um beijo e até a próxima aula.